Oi pessoal, aqui é o João. E hoje nós vamos começar, dar início a uma sequência de vídeos sobre lógica de programação, onde este será o primeiro vídeo. Teremos outros vídeos para justamente elencar, ensinar vocês a programar do zero, para quem não sabe de nada mesmo. Então será uma sequência de vídeos destinada a quem nunca programou ou já viu alguma coisa, mas nunca de forma embasada, nunca de forma técnica ali de fato, profissional, ou você que está na faculdade e começou agora a pegar aulas de programação, começou a programar logo agora. Então, estes vídeos serão destinados justamente a essas pessoas, tá? Então, hoje será um vídeo, uma aula mais introdutória, mas continua ainda assim sendo bem importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algoritmo e lógica de programação. A ideia aqui é ser bem prático, não é ser muito detalhista, mas ser bem prático com o que você tem que aprender, o que você deve aprender ali a nível mercadológico, a nível mercado-trabalho, para que você consiga começar a aprender e desenrolar na programação. E eu acredito aqui que esses dois temas sejam de extrema importância para você que está começando. Então, ponto 1, algoritmo. O que é algoritmo? Você vai ouvir muito essa palavra, algoritmo, daqui em diante, nas aulas e na tua vida principalmente, tá? Então, algoritmo é uma palavrinha chave para você colocar na tua mente. Então, como a gente pode definir algoritmo? Algoritmo é nada mais nada menos, de forma bem clara, bem simples, do que um passo a passo. É um passo a passo. É uma receita de bolo. Uma receita, de fato, uma receita para fazer um bolo, para fazer um omelete, por exemplo, não é nada mais, nada menos ali com algoritmo. É um passo a passo. Então, aqui na minha tela, na tela, vocês vão conseguir ver um mini algoritmo que eu fiz aqui. É uma parada bem simplória mesmo, só para dar um exemplo do que seria um algoritmo, né? Então, como eu falei, um algoritmo é um passo a passo. Então, vamos imaginar um passo a passo, por exemplo, para você atravessar uma rua cheio de carro com sinal, né? O que você vai fazer? Pela lógica, né? Aí já começa aí. Pela lógica, vai ter um sinal. Ele pode estar em três cores diferentes, né? Verde, amarelo ou vermelho. Pensando no passo a passo, o que eu faria? Eu estaria ali, né, aguardando o sinal, visualizando ele, e aí eu vou ver a cor dele. Ele está verde? Se o sinal estiver verde, eu não vou atravessar, porque se o sinal está verde, está passando o carro. A não ser que seja maluco. Ou eu vou ver se está amarelo. Se tiver amarelo, eu até posso atravessar, mas não é recomendado. Algum carro pode passar aí, te pegar e te arrastar, né? Ou vou ver se está vermelho. Pô, se tiver vermelho, aí tá na hora, né? Tá na hora de atravessar. Isso que eu falei agora é um passo a passo. É um passo a passo de como que eu vou atravessar. Então, eu coloquei aqui em formato de diagrama, um diagrama bem simples, justamente esse passo a passo. O nome disso aqui é um fluxograma. Talvez a gente, se vocês acharem interessante, eu posso fazer uma aula mais específica sobre isso. Não é a ideia entrar no detalhe do que é e do como funciona o fluxograma, mas eu coloquei mais ou menos aqui, que a entrada eu estou aguardando o sinal, tem uma condicional. Se o sinal for verde ou amarelo, minha saída é que eu vou aguardar. Se o sinal não for verde nem amarelo, a única opção que tenho agora é vermelho, né? Então, se não for nenhum desses dois, pela lógica, vai ser vermelho. E se for vermelho, eu posso atravessar, tá bom? Então, o que a gente viu aqui foi nada mais nada menos do que um passo a passo de como a gente vai atravessar, né? Então, o software
é basicamente baseado em algoritmo. Então, sempre que você vai fazer um software, tu quer fazer um software para resolver algum problema específico. A gente pode imaginar isso como um problema, entendeu? Então eu posso pensar, nossa, eu preciso criar um software ou um código ali para resolver o problema onde eu estou aguardando sinal e eu quero saber se eu vou, se eu posso ou se eu não posso atravessar. Isso aqui pode ser facilmente traduzido para linguagem de programação, para lógica, para código. Então, isso aqui é o algoritmo. O algoritmo é o passo a passo. Como você vai colocar esse algoritmo para a vida real? Como você vai colocar esse algoritmo em código? Como você vai escrever ele, transcrever ele? Aí a gente já entra em lógica de programação. Por exemplo, isto aqui, esse sinal, esse tipo de losango aqui, ele significa um condicional. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, eu vou para um lado. Se acontecer outra, eu vou para o outro lado. Isso aqui, existe uma estrutura para a gente traduzir isso para programação. Isso seria a lógica de programação. A lógica de programação é nada mais, nada menos do que comandos que você pode dar para que você chegue a um determinado lugar que você quer chegar. Então, é o esqueleto. É o esqueleto da programação. Tudo na tua vida, tudo que você for programar, se você programar por 2, 3, 5, 10 anos, você sempre vai estar usando ali lógica de programação. Então, é o esqueleto. São basicamente os comandos. Como que você vai transcrever o teu problema da vida real para código, entendeu? Então, lógica de programação é nada mais nada menos que isso. E a ideia dessa sequência de vídeos que a gente vai ter é justamente ensinar esses comandos, ensinar lógica, a gente fazer alguns exercícios para fixar esses detalhes desses comandos que a gente tem na lógica de programação. Então, a ideia é justamente isso. Eu peguei um outro diagrama da internet para dar um outro exemplo. Esse aqui eu só procurei no Google mesmo e achei, tá? Aqui tem outros fluxograma. Esse aqui é um fluxograma que, bem, é basicamente um algoritmo para a resolução de um problema de cálculo de média para saber se o aluno foi ou não foi aprovado, né? Então aqui a gente tem o início do nosso fluxograma. Aqui a gente tem as entradas, que é esse tipo um trapézio. A gente tem aqui obter nota 1, entrada 1, obter nota 2, entrada 2, obter nota 3, entrada 3. O que a gente vai fazer com essas entradas? A gente vai fazer um cálculo de média, né? Então aqui ele até colocou que a média vai ser a nota 1, 2 e 3 dividido pela quantidade, né? Então por 3. E aí a gente entra na condicional. Desculpa, eu acabei perdendo a voz aqui agora. A gente entra na condicional, onde se a média for maior ou igual a 6, se for verdadeiro, a gente faz o quê? A gente vai exibir aluno aprovado. Se for falso, a gente vai exibir aluno reprovado. E aí, a partir disso, a gente vai exibir a média. Independente do que aconteça, a gente vai exibir a média. E fim do programa. A gente consegue traduzir isso aqui para código, tranquilo. Então, basicamente, o que a gente viu aqui é um passo a passo de como realizar este problema, de como resolver este problema. Vou mostrar mais ou menos como a gente traduziria isso aqui para código de forma bem simplória, né? Esse aqui, por exemplo, eu fiz um exemplinho básico, bem besta. Aqui, por exemplo, a gente tem um programinha, não precisa se atentar muito a esses detalhes aqui, tá? De sintaxe de programação, eu vou ensinar em outras aulas. Mas aqui tem um exemplo de como a gente resolveria aquele problema ali do sinal, né? Então, para eu saber se eu posso ou não atravessar, sinal igual a vermelho, né? Aqui é um exemplo. Aqui vamos supor que é a minha entrada. Então, o sinal agora está vermelho, tá? Se, tá? Esses são os comandinhos que eu falei de lógica de programação. Esse aqui é condicional. Não precisa se atentar nisso, a gente vai ter uma aula só para isso. Se o sinal for verde ou se o sinal for amarelo,
Pode aguardar, tem que aguardar. Se não for nenhum desses dois, atravessa. Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que o resultado vai ser atravessar, porque a gente pode atravessar. Se, por exemplo, for verde, vamos supor que é verde. Se for verde, pronto, aguardar. Ou seja, entrou nesse bloco. É pra gente aguardar. Então, é basicamente isso, tá? Um algoritmo ali é nada mais ou menos que um passo a passo e a lógica da programação é como você vai colocar esse passo a passo, esse algoritmo para a vida real, né? Vamos dizer assim, para o teu código. As próximas aulas ali a gente vai começar de fato a aprender esses comandos, aprender um pouquinho como funciona a linguagem de programação. Essas aulas serão em específico em C Sharp, tá? Mas isso não quer dizer que o que a gente vai aprender nessas aulas serão em específico algo que tem apenas no C Sharp, não. Inclusive, você aprendendo uma linguagem, você já tem o caminho para quase todas as outras, pelo menos as que têm um paradigma parecido. Então, é muito importante você saber lógica de programação justamente por isso. Você aprende uma vez e teu conhecimento vai ser reutilizado independente de qual linguagem que você for aprender, tá? E é isso para essa aula de hoje. Eu não vou estender muito mais porque já foi bastante tempo. Agradeço a quem assistiu até aqui. Deixa o like aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Eu vou sempre ir dando uma olhada, eu vou ficar mais ativo nisso. E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.